É um cargo estatutário, é um cargo que me irrita muitas vezes pelas escolhas. Não gostava do Duírio, não sei se eu gosto de alguém, né? Mas não gostava do Duírio, não gostava do Roberto de Andrade, também não gostei do Rubão, que foi uma passagem bem rápida. Mas, neste momento, eu acho necessário esse cargo. Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Parece que tudo indica teremos um diretor de futebol, voltaremos a ter um diretor de futebol que é o cargo estatutário, né? O último diretor de futebol foi o Rubão, na gestão do Augusto, e na gestão do Duírio Monteiro Alves foi o Roberto de Andrade. E na gestão do Andrés foi o Duírio Monteiro Alves. Assim, é um cargo estatutário, é um cargo que me irrita muitas vezes pelas escolhas. Não gostava do Duírio, não sei se eu gosto de alguém, né? Mas não gostava do Duírio, não gostava do Roberto de Andrade, também não gostei do Rubão, que foi uma passagem bem rápida. Mas, neste momento, eu acho necessário esse cargo. É claro, os Griles e quem está nos acompanhando aqui, que eu não faço ideia do nome. Eu já ouvi algumas especulações, mas eu não trabalho com especulação. O dia que eu tiver informação, eu trago. E se eu não gostar do nome, vou deixar de gostar. Eu vou deixar de apoiar que esse cargo venha até agora aí um componente, né, venha voltar a ser exercido no Corinthians. Mas eu acho, Griles, não sei se você pensa igual eu, e claro, não tem problema nenhum em discordar, né? Eu acho interessante a volta de um diretor agora, porque as coisas estão muito centralizadas no Fabinho. O excesso de poder não fez bem para ele. Eu acho que ele errou bastante, muito por ser, o cara é o único do futebol, qualquer coisa é o Fabinho. Eu conheço empresários, a gente já tá velhinho na carreira, né, Sgris? Eu conheço empresário que me procura e fala que não consegue contato no Corinthians, porque a entrada é com o Fabinho. Se você não tiver a entrada pelo Fabinho, né, para indicar um jogador, você não consegue colocar um jogador no Corinthians. Eu acho que essa centralização no Fabinho tem feito mal ao Corinthians. Você pensa assim, ô Sgris, ou você acha que não? Deixa esse cargo para lá, que só trouxe problemas nos últimos anos, e deixa o Fabinho lá mesmo sozinho? E eu tenho a mesma ideia que você, porque eu vejo que a diretoria de futebol ela precisa ser robusta, cada um com sua função. Olha, por exemplo, a função que o Chicão fazia, hoje faz muita falta, e o caso Cauê Furquim ficou muito evidente isso. Não estou nem falando da figura Chicão, mas a figura para fazer o elo entre base e futebol profissional, com a saída do Chicão, essa vaga ficou de lado. E hoje falta ter esse diretor, por exemplo, com essa função da ligação entre a base e o profissional. O caso Cauê Furquim ficou porque está com muita demanda o Fabinho Soldado, e aí a questão da renovação de contrato do jogador, ali o empresário fez o que quis, e aí foi de um jeito que a família também optou, o jogador optou, e aí é uma coisa que a família pode optar, e aí cada um, e o Bahia tá na dele porque pagou a multa rescisória, e eu não vejo com essa narrativa que o Corinthians fez que, porque foram lá e convenceram a família do menino. Não, o Bahia tá lá, pagou a conta, pagou o valor e tá tudo certo. Eu acredito que o Corinthians deixou de fazer negócios, porque eu tenho essa informação, o Corinthians deixou de se aproximar de alguns reforços por conta de tudo estar centralizado no Fabinho Soldado. Então eu acredito que um diretor estatutário, ao lado de um executivo de futebol, cada um na sua função, sem melindre,
você consegue ir muito bem. Como foi no Alviverde, foi assim no Palmeiras também, com o Alexandre Matos e o Barros, entre outras figuras também importantes, também com o João Paulo Sampaio também. Então, dá para você ter um diretor estatutário com uma função e o executivo de futebol exercendo outra função. Porque se você coloca e delega poder a uma pessoa só, em algum momento você vai falhar. Ou em reforços, vai falhar na gestão de pessoas, porque na minha concepção, o diretor estatutário ou executivo de futebol, ele precisa gerir pessoas. Também precisa estar atento a gerir pessoas. E você sabe que gerir pessoas não é fácil. E o melindre que tem no futebol, isso é muito próximo. Então, um tem que ficar par e passo com o elenco. Outro precisa ficar atento a todas as questões e as pautas de negociação, de renovação de contrato. Então, você precisa ter uma diretoria robusta. Não sei se você concorda comigo nisso, Samir. Muito, Osiris. O pessoal perguntando do homem, né, forte aí, ó, que o Osmar pode colocar no futebol, só espero que o Stabile coloque um diretor estatutário competente. Esse negócio de amigo não dá certo, tem que ser uma pessoa competente. Pô, esse negócio de amigo não dá, né, velho? E eu não consigo imaginar hoje um conselheiro no Corinthians que entenda muito de futebol, mas também eu não sou o dono da razão e não sou o maior conhecedor de Corinthians. Talvez tenha algum nome aí perdido que eu não me recorde, mas eu fico um pouco com medo, mas eu acho esse cargo extremamente necessário, tá? Já falei porque, né, o Fabinho Soldado não pode as coisas centralizarem nele. O Fábio Ferreira, que é o meu hater favorito, mas peraí, o certo do Corinthians não é ir atrás do jogador, porque eu falei que os empresários não conseguem colocar jogador no Corinthians. É que você tem que entender uma coisa, ô Fábio, né? O torcedor não é envolvido, né, com o futebol como a gente é envolvido, a gente que trabalha com futebol há muito tempo. Não vive só não vive só o futebol, não vive só do executivo ou do diretor ir atrás do jogador. Jogadores são oferecidos também, então são os dois lados. E eu falo isso. Acontece mais isso, né, Samir? Acontece mais sendo oferecido. E quando você tem Exatamente. e eu não vou falar que é o Fabinho Soldado, mas acontece quando um executivo de futebol tem um empresário de estimação, os outros empresários têm que pagar um pau pro cara. Tem que chegar no empresário, para o empresário levar para o Corinthians. Então, quando você tem uma segunda opção, e o Sgris falou a importância de você não deixar isso centralizado numa pessoa só, eu acho muito importante. E até na hora de buscar os reforços, talvez aquele cara que o Fabinho ache maravilhoso, o diretor vai achar que não. Não é só assim, eu decido e não ouço ninguém. Porque as informações que eu tenho aqui no canal eu trago há muito tempo, Sgris, que o Fabinho não ouve ninguém, cara. E a soberba precede a queda. Eu costumo dizer que se você chegou no topo sozinho, alguma coisa você fez de errado no caminho, porque você não tem como você vencer sozinho. E o Fabinho não gosta de ouvir ninguém. Tendo um diretor, ele vai ter que trocar umas figurinhas. E isso quem sai beneficiado é o Corinthians, porque teve um monte de jogador, por exemplo, que foi oferecido para o seu Fabinho Soldado, ele não quis, eu acho que era importante, eu acho que ia ajudar. Por exemplo, vai atrás do Robert Renan, não vai, ele não quer. Mas e se o diretor quer? Não. Aí eles fazem o debate ali e vai atrás do jogador, como vários atletas. Teve aquele zagueiro Luiz Felipe, que era da Lazio, foi oferecido, o Fabinho não quis, não abriu nem conversa com ele. Vários jogadores. E se o diretor fala assim, não, esse Luiz Felipe aí é bom, vamos contratar. Então não dá para deixar só na mão dele, né, os Grilos. Exato, e aí esses diretores de futebol que se acham também um superstar, porque também isso sobe, se sobe para a cabeça do jogador de futebol, imagina para um executivo de futebol da magnitude que é o Fabinho Soldado, da magnitude que é o time do Corinthians, isso também sobe para a cabeça. E é claro, todo clube de futebol tem o seu empresário preferido, tem os caras que já tem uma abertura no clube, e a gente já sabe que o Corinthians tem ali um rol de 2, 3 empresários, onde tudo gira, né? A base também tem tem uns 3, 4 que giram a base também nesse mundo do futebol. E o que me chama a atenção é como o Augusto ficou longe do futebol. Ele demandou tudo para o Fabinho Soldado. Então, o presidente precisa também ter uma proximidade do futebol. Mesmo que você tenha um executivo, mesmo que você tenha um diretor estatutário, mesmo que você tenha uma outra figura dentro da diretoria, o presidente não pode ficar alheio, o presidente não pode ficar longe, porque a pauta principal do Esporte Clube Corinthians Paulista é o futebol.
E o presidente se faz necessário estar no dia a dia, é necessário. Você acha que o Fabinho Soldado vai rodar agora ou não, ô Esgrilis? Eu não acho que ele vá rodar. Eu acho que ele vai perder força dentro do Corinthians. Porque hoje, como você bem disse, e a gente já sabe, hoje o departamento de futebol do Corinthians se chama Fabinho Soldado. Não tem ninguém ali. Então, a tendência, ganhando o Stabile, ele vai ganhar uma sobrevida, porque o Cittadini já falou várias vezes que não quer o Fabinho Soldado permanecendo lá. O André Castro também em baixas linhas, médias e grandes linhas, que vai ver o trabalho do Fabinho Soldado, mas não gostaria de um nome, gostaria de um nome ao lado do Fabinho Soldado e não sozinho lá. Então, o Stabile, ele ganha um pouco de respiro, mas ele vai perder força. Isso aí é consolidado que ele vai perder força. Ele tem os seus méritos? Claro que tem. E aquela arrancada do Corinthians, com aquela janela assertiva do ano passado, com as contratações, isso pesou e fortaleceu o nome do Fabinho Soldado, porque ele é o cara que substituiu o Rubão, e o Rubão só fez trapalhada no departamento de futebol do Corinthians. Então, quando veio um cara como o Métier, veio do Flamengo, que os empresários conheciam ele, o mercado do futebol via credibilidade no Fabinho Soldado, ficou mais fácil para montar uma janela assertiva, como foi com o André Ramalho, com a chegada do Memphis, com outros caras. Então, foi isso que chancelou o Fabinho Soldado. O Osmar Stabile teve 199 votos, né? Se elegendo aí como presidente do Corinthians. O Cittadini teve 50, foi uma diferença muito grande. E o André teve apenas 14 votos, tá? Então, vou repetir. Osmar Stabile eleito presidente do Corinthians com 199 votos. Roque Cittadini com 50 votos em segundo lugar. E André Castro, né, na terceira colocação com 14 votos, para a vice-presidência do Conselho Deliberativo e também, consequentemente, para a função aí, né, de presidente da Ética. Leonardo Pantaleão, 119 votos, também ganhou de maneira tranquila. O Peterson ficou em segundo com 75 votos, que é aquele que tem o apoio do Augusto Melo, da turma do Augusto, e o Rodrigo Bittar com 64 votos. Então, agora, né, agora é oficial, Osmar Stabile é o novo presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista até o fim de 2026, podendo concorrer, inclusive, à reeleição, né, no triênio 2027, 28 e 29. E ganha de maneira... Você esperava isso, ô Esgrilis, né? Agora a gente tem aqui os números, né? Você esperava isso? Cara, eu fiquei muito surpreso pela goleada do Stabile. Não esperava que ia chegar nisso. Eu fugi da aula de matemática, mas podemos colocar aí 80% ou 77%, alguma coisa assim, dos votos, né? É um número muito expressivo. Mostra também que Osmar está, é aquilo que a gente estava conversando aqui, é melhor continuar, porque a administração até agora ela foi mais positiva do que negativa. E esses 14 votos do André mostram que a narrativa pode ter atrapalhado um nome sério. E às vezes, quando você chega com essas notícias assim mirabolantes, ainda mais depois de tudo que aconteceu, Townsend no Corinthians, a questão do começo da administração Augusto Melo, tirando uma casa de apostas, colocando outra, isso deixou o próprio conselheiro com o pé atrás. Se já deixou o torcedor com o pé atrás alguns, o conselho ficou muito com o pé atrás. Então, me surpreendeu o número restrito de votos do André e a goleada cachapante, porque isso aí é uma goleada de 6-0 em cima do Cittadini. O Cittadini já esperava esse número de votos, assim, 50, 60, né, pelos os aliados que tem o Cittadini. Mas essa goleada de 80% aí pro Osmar Stabile, eu fiquei um pouco surpreso. E o Pantaleão a gente já esperava também, né, Samir? A gente já tinha falado aqui, né? Eu gosto muito do Rodrigo Bittar, conheço o Rodrigo Bittar. O Peterson tinha o apoio do Augusto Melo, então eu estava só na dúvida quem ia ficar em segundo ali,
mas o Peterson tinha a administração Augusto Melo ao seu favor, mas estava tudo meio que... O resultado efetivo a gente já esperava, só não esperava que a goleada ia ser tão grande assim. Nesse exato momento, às 21 horas e 51 minutos, o Corinthians divulga oficialmente que o presidente da diretoria e vice-presidente do Conselho Deliberativo, né, foram eleitos. A presidência do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Corinthians Paulista, deixa eu até colocar na tela também para vocês, né, a nota oficial do Corinthians, ó, exatamente os números que eu trouxe, tá? A presidência do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Corinthians Paulista informa o resultado das eleições para presidente da diretoria e para vice-presidente do Conselho Deliberativo realizadas nesta segunda-feira na sede social do clube. Osmar Stabile foi eleito presidente da diretoria com 199 votos. Em segundo lugar ficou Antônio Roque Cittadini com 50 votos. Em terceiro, André Castro com 14 votos. Houve um voto branco e um voto nulo. Canalhas! Foram lá para votar branco e nulo. Leonardo... Cara, como é que o cara sai da casa dele em uma eleição tão importante? O cara vai votar nulo, deixa em branco. Cara, não gosto de ninguém. Você chegou lá e falou assim: eu vim aqui só para dizer que eu não gosto de ninguém. O Leonardo Pantaleão foi eleito vice-presidente do Conselho Deliberativo com 119 votos. Ele assume automaticamente o posto de presidente da Comissão de Ética do Conselho Deliberativo. Em segundo lugar ficou Peterson Juan, 75 votos, e em terceiro, Rodrigo Bittar, 64 votos. Houve 4 votos brancos e 2 votos nulos. As eleições contaram com a presença de 264 dos 299 conselheiros vitalícios e trienais do Corinthians. Osmar Stabile e Leonardo Pantaleão ocuparão os postos para os quais foram eleitos até dezembro de 2026. Atenciosamente, Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Corinthians Paulista. É isso aí que a gente já esperava, né? Que a gente já estava pontuando desde o começo, né? Das nossas apurações. No final de semana conversei com alguns conselheiros, você também conversou com muita gente. Então, eu fiquei muito surpreso mesmo pelo número de votos do Stabile. Então, assim, uma goleada muito grande e os poucos votos do André Castro. Mas efetivamente, dos escolhidos, a gente já tinha mais ou menos que essa certeza, né, Sam? Boa sorte para o Osmar Stabile. Eu acho que, como corintiano, acho que a única coisa que a gente tem a dizer é boa sorte, que ele continue mais acertando do que errando e tentar lidar com uma dívida de 2,5 bilhões de reais, o que não é fácil, não é simples assim.